Iniciando aqui mais um Trade Talk, hoje para abordarmos sobre a Guerra dos 30 Anos. E para apresentar esse assunto, chamamos novamente o professor Marcelo Andrade, que pode começar. Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço aqui o gentil convite do Luciano e é sempre um grande prazer aqui falar, nesse canal. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então para a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos aconteceu de 1618 a 1648, né? Aconteceu principalmente na onde é hoje a Alemanha, né? Na época não havia Alemanha. E foi uma guerra brutal, né? Já adiantando um número que é realmente impressionante, né? Quando nós vemos números de antigos, né, de guerra, são sempre números menores, números mais tímidos que os da segunda, que os do século XX. Mas esse número realmente impressiona. A conta varia, né? Porque nós estamos falando de século XVII, mas talvez tenha morrido aí 8 milhões de habitantes ou mais, 8 milhões de pessoas. Teve várias regiões de onde está hoje a Alemanha que ficaram, desabitadas. E houve recuperação populacional. Em alguns lugares demorou mais de 100 anos para recuperar a população do local, né? Então foi assim uma guerra assim brutal, né? Bom, antes de começar mesmo a guerra, vamos fazer uma situação, né? Vamos situalizar, né? Contextualizar como é que estava as coisas na época, o que estava acontecendo, o que era o Império Sacro Romano Germânico e tal, para as coisas ficarem mais claras, né? Bom, onde a Alemanha só foi unificada em 1870, né? Na década de 1870, antes a Alemanha era fragmentada em vários estados. Na Idade Média, com a questão do feudalismo e tal, ali havia uns 400 estados que tinham variados graus de independência. A estrutura do Império Sacro Romano Germânico, muito interessante, valeria aí futuramente uma outra aula para explicar como é que ele funcionava, né, as estruturas administrativas, as relações feudais, mas eram estruturas realmente complexas. Eu falo complexo no sentido de elogiando, né? Então havia intrincadas relações feudais, intrincadas relações de sucerania e vassalagem, às vezes bivassalagem, né? Antes que eu esqueça, acho que o último lugar que caiu a vassalagem na Europa foi Andorra, né? Tem o quê? Uns 40 anos. Caiu o último lugar de vassalagem. E, aliás, era dupla vassalagem também. Era uma vassalagem em relação ao rei da França, e depois passou para o presidente da França, e vassalagem ao bispo de Seu-Durrell, na Espanha. Então, era dupla vassalagem. Então, um caso só curioso que eu lembrei de dupla vassalagem, né? Então, e havia cidades, né, estados, como Colônia, que aliás era uma cidade riquíssima. Havia regiões poderosas, né, como Palatino, Renânia, Pomerânia, Baviera, etc. E havia regiões que eram mais tímidas, que não tinham tanto poder. Havia regiões que não eram eleitores. O que significa eleitores? O imperador do Império Sacro Romano Germânico era eleito, não era hereditário. Quer dizer, depois virou hereditário, mas classicamente, durante muito tempo, ele se tornou, ele era eletivo, era monarquia eletiva. Nós temos dois tipos de monarquia, né? A hereditária e a eletiva. A eletiva foi o caso da Polônia, o caso do Império Sacro Romano Germânico, e por que não, né? É o papado, né? O papado o Papa é o monarca e a eleição é eletiva, já que obviamente o Papa não vai ter filho. E apesar dos imperadores terem filho e pressionarem para as eleições para o filho ser eleito, né? Não era a regra. A regra é que houvesse eleição. E essa eleição era feita pelos príncipes eleitores. E acontece que nem todos esses 400 estados eram eleitores. Às vezes o nome da região era o nome de eleitorado, né, o eleitor. Então, quando se lê a história lá e não tem familiaridade, você diz, nossa, que nome estranho que tem esse estado na Alemanha, tem nome de eleitor, porque justamente o estado era eleitor, né? Então, o intrincado relação com muita, mas muita influência da igreja, principalmente no centro-sul, de onde hoje é a Alemanha. Havia vários bispos que eram, na realidade, administradores de cidades.
Na Baviera, a igreja dominava quase tudo, as propriedades da igreja eram gigantescas, mosteiros, dominavam cidades, e havia mosteiros que respondiam ao imperador, olha que bonito. Então, um mosteiro de uma determinada região, ele não respondia ao nobre local, respondia diretamente ao imperador. Havia cidades livres imperiais, olha, era um intrincado extremamente rico, né, de relações feudais complexas, muitas moedas correndo nos estados, muitos graus de independência. Lá que tem um dos registros na Idade Média mais impressionantes, né, relacionados ao fluxo de riqueza. Né? Tinha várias cidades lá, não sei várias, mas pelo menos algumas nem cobravam impostos, um imposto muito irrisório, né? Próximo nada, de tão ricas que eram. As crônicas diziam que teve uma determinada lei baixada numa cidade alemã medieval, né, do Sacro Império Sacro-Romano Germânico, que dizia que era proibido usar roupa de ouro. Né? Então, se era proibido é que muita gente usava roupa de ouro. O direito de usar roupa com ouro era permitido apenas para os nobres. Então se proibiu plebeus de usarem roupa de ouro. Essa é uma das casuísticas mais famosas da Idade Média, né? Que provava que, ao contrário do mito, a Idade Média circulou muita riqueza. Né? Não, é bem diferente da lenda negra mesmo, né? Que também falavam que os pobres eram espoliados, né? Pagavam muitos impostos, etc, etc. Nada, na Idade Média, eles tinham 5 refeições diárias, né? Bem fartas, com carne, etc. E tal. Quando na Idade Moderna, várias regiões da Europa, os plebeus passaram a comer menos carne. Quer dizer, na Idade Média eles comiam melhor do que na Idade Moderna. Bom, mas isso é outra história. Vamos continuar aí era o Sacro Romano Germânico. Então era eleito. Se era eleito, sempre tem problema, né? Sempre vai ter alguém para pressionar num caminho, sempre pode dar margem à corrupção, compra de votos, etc. Isso aí sempre foi um problema histórico do Império Sacro Romano Germânico. O imperador, ele tinha o título também de Rei dos Romanos, olha que bonito. Ele era Rei dos Romanos. Na realidade, ele era um rei local, né? Um duque, um príncipe local que era eleito, aí ele se tornava Rei dos Romanos. Ele só poderia ter o título de imperador do Império Sacro Romano Germano se ele fosse coroado pelo Papa. Então ele tinha que pedir para o Papa sagrar o imperador. Se o Papa não sagrasse, embora ele teria as mesmas funções de um imperador igualzinho, sem tirar nem pôr, mas ele não podia usar o título. Muito interessante. Exigia que o Papa, então, o coroasse. Né? Então é uma estrutura assim, muito fortíssima. Esse ponto tem que ficar bem claro, porque isso daí explica muita coisa na história da Alemanha. A impressionante influência que a Igreja Católica tinha. Dominava vinhedos, né? Fazia produção de vinho, produção de licores, de cerveja, etc. Muito bem. O Império Sacro-Romano Germânico, então, havia certos problemas, né, relacionados a paganismo, pelo menos é uma coisa que alguns historiadores sustentam, na fronteira leste do Império Sacro-Romano Germânico, que não tinha sido romanizado. Né? Todos os lugares que foram onde o Império Romano ficou mais firme, um arco de Portugal até a Itália, passando pela Áustria, né? França, tal, foram os lugares onde o catolicismo ficou mais forte. Né? Os lugares onde o Império Romano era mais fraco, ou zonas de fronteira, normalmente eram lugares onde entrou mais fácil a heresia e o paganismo. Já visto Inglaterra e a própria Alemanha. Né? Quando eu falo Alemanha, estou falando região geográfica. Né? Até então, é tudo do Império Sacro-Romano Germânico. Então, apesar de uma estrutura muito bonita, feudal, apesar deles terem, os beneditinos terem atuado lá com muita força, né? Terem instalado lá Ora et Labora muito, muito firme na região. O Império Sacro-Romano Germânico, as irmandades, corporações de ofício eram muito fortes, né? As corporações de ofício tinham grande força em várias regiões da Alemanha. No entanto, havia uma certa pressão, né? Pelo menos que sustenta alguns historiadores no leste, um certo paganismo.
Alguns querem justificar essa herança pagã que propiciou Lutero, né? Eu acho que o assunto é polêmico, eu não vou entrar nisso. Mas então as coisas corriam razoavelmente bem. É lógico que a vida para o mundo moderno, para a idade moderna, sempre traz algum problema, né? Veio correntes, pensamentos gnósticos, esotéricos, cabalistas, sufistas da Itália, né? Veio também uma certa corrente de pensamento da Inglaterra. Não podemos esquecer que Guilherme de Ockham era inglês, mas na Alemanha veio um fluxo forte de ideias esotéricas, cabalistas, sufistas, que tiveram como grande repercussão na Itália, né? O próprio renascentismo, que é um movimento artístico, teve um forte veio assim esotérico, místico. E esse veio subiu para lá. Tivemos como algumas fontes do Lutero eram dessa linha. Né? Lutero teve influência de Ockham, teve influência de Mestre Eckhart, mas também teve influência de Reuchlin, né? Que levou a cabala para a região do Império Sacro-Romano Germânico. E essas ideias encontraram eco, veio Lutero. Lutero fez uma revolução. Uma primeira vista, poder argumentar, mas só foi uma revolução religiosa, não. Uma revolução política também. Nós somos o século XXI, de má fé ou de ingenuidade, acha que mudar a religião não tem nada com política ou não influenciaria regime político. Essa é uma visão completamente ingênua e ridícula. Muda a fé, muda a política, claro. Muda a teologia, muda a metafísica. Muda a metafísica, muda a política. Não tem jeito. Engraçado que se pensava assim nessa época mesmo, né? Embora as pessoas não associem, mas essa associação tem que ser dita, a Inquisição era muito firme por causa de razões políticas também. Os reis, pensando reis ibéricos, né, e pensando no papado na Idade Moderna, quando a fé ficou abalada pelos protestantes, eles quiseram manter uma Inquisição, mesmo por razões políticas, ou seja, para preservar a fé, eles sabiam que se a fé mudasse, o poder político ia mudar também. A visão é absolutamente correta. Então a Inquisição também visava a proteção do poder político, né? As pessoas às vezes esquecem de fazer. Seria mais ou menos algo como lei de segurança nacional. Qualquer país do mundo tem uma lei de segurança nacional séria. Estados Unidos pode ser condenado à morte as pessoas que vão atentar contra o Estado americano, mesmo do ponto de vista político. A Inquisição não deixa de ter um parentesco com lei de segurança nacional. Há esse erro moderno, né, de as pessoas dissociarem, né, a religião da política, ou até mesmo da economia, da moral, sendo que não tem como, né? Porque a religião também vai nortear todas as nossas ações. Sim, Porque, bem, se nós queremos a salvação eterna, temos que seguir as regras, né, para conseguir a salvação eterna, claro, ou ter o fim trágico no inferno, né? claro. Mas então é óbvio que vai, é, do indiví- da parte individual vai acabar se desdobrando também para o social. Claro, e a prova disso é Lutero. Lutero causou uma revolução política e social no Império Sacro-Romano Germânico. Vários príncipes aderiram ao luteranismo, né? E quando eu falo luteranismo, é em sentido estrito mesmo, hein? O Calvino, as teses do Calvino chegaram a ser proibidas no Império Sacro-Romano Germânico. Quando eles assinaram a paz de Augsburgo, né? Ou Augsburg, como alguns dizem, ela não incluía os calvinistas, né? Ela incluía os luteranos e os católicos. Então, quando eu falo luteranismo, era o luteranismo ali em sentido estrito mesmo. Causou uma reviravolta completa, né? Um negócio político. Então, já que eu falei da paz, né? A paz de Augsburgo foi feita em 1555 ou 52, agora não lembro. Foi feita com o intuito de acabar justamente com as crises entre católicos e luteranos. Então foi feita uma paz. Vigorou o princípio do cuius regium eius religio, um princípio absurdo. Aquele que tem o poder político de uma região define a religião, né? Região, religião. Então, se um príncipe aderiu ao luteranismo, ele pode impor essa religião luterana para todo mundo. Quem não estiver satisfeito
tem o direito de emigrar, né, e levar todos os seus bens. A paz de Augsburgo previa isso. Então, determinado príncipe virou luterano. Bom, ele dá uma ordem lá. Todo mundo é luterano agora. Quem não quiser, que se mude. Quer dizer, é um absurdo. Esse princípio, essa paz de Augsburgo foi um absurdo. Uma coisa completamente lamentável. Né? Aconteceu lá no século XVI. Do século XVI. Então foi uma coisa assim lamentável. Outro dado que a gente tem que ficar claro, quando se diz o absolutismo, que foi a monarquia que sucedeu a monarquia feudal, justamente nessa época, nós podemos separar. Nem podemos separar linha, uns dizem linha francesa, outros dizem linha holandesa, outros até invocam a linha russa, etc. Mas há uma clara divisão de fase. É aí que é aí que a Guerra dos 30 Anos, que vai ter desdobramentos importantíssimos, como nós vamos comentar, ela também vai definir 2 pontos. Ela vai ser uma virada de página. Então nós podemos dizer que a Idade Moderna, que vai desde Lutero até a Revolução Francesa, nós podemos claramente separá-la em 2 partes. De Lutero até a Paz de Westfália, que terminou a Guerra dos 30 Anos, e da Paz de Westfália até a Revolução Francesa. Isso é bem claro. O absolutismo que veio depois da Paz de Westfália é diferente do absolutismo que havia antes. Antes da Paz de Westfália havia um absolutismo mais brando. Depois da Paz de Westfália nós tivemos um absolutismo mais grave, mais violento. Né? E aí vamos, do ponto de vista assim, didático, né? É sempre bom não perder a viagem. Vamos separar, dividir a monarquia em 3 fases. A fase feudal, que é a melhor, é a monarquia pura, a monarquia real, também chamada de monarquia orgânica por alguns. É aquela monarquia descentralizada, com laços de honra, com laços familiares e feudais. Essa é da Idade Média. Depois nós temos aí uma monarquia absolutista, na qual o rei concentra poder aliado com alguém, normalmente com a burguesia, claro. Se bem que na Rússia o reino, o czar não era aliado com a burguesia era fraca, ele era aliado com o poder propriamente dele e dos aliados dele, né? A versão russa era diferente, uma versão mais orientalista. Bom, mas só na Holanda foi uma aliança de cunho diferente. Então cada lugar teve a sua particularidade, mas houve uma centralização do poder no rei, como nunca tinha tido na história. Pelo menos nunca tinha tido na Idade Média, perdão. O Império Romano era uma concentração de poder. Agora, olhando a monarquia absoluta em relação a hoje, a monarquia absoluta era muito mais fraca que os governos de hoje. Hoje, o rei da França tem muito mais poder do que tinha o Luís XIV, que foi o monarca mais poderoso. O rei da França, o presidente da França, tem poderes que nenhum rei absolutista podia sonhar. Quer dizer, então era absoluto. Então por que tem o nome de absolutista? Porque era olhado em relação ao feudal. Em relação ao feudal, é centralizador com grandes poderes. Olhado hoje em dia, essa democracia horripilante que nós temos, com um parlamento que pode alterar qualquer tipo de lei, realmente o absolutismo, o nome não é correto. Ele tem que ser visto em relação ao feudal, não em relação a hoje. Hoje o poder dessa turma é muito maior. Basta ver os temores que rodeiam, né, a nós católicos principalmente, né? Aqui no Japão nem tanto, né? Mas no Ocidente, as pessoas têm medo. Hoje em dia as pessoas têm medo de serem censuradas por causa da imposição da ideologia de gênero e Sim. coisas semelhantes, né? E depois mudança de imposto. Eles podem, qualquer parlamento do mundo pode fazer uma tributação completamente injusta. E os reis absolutistas não tinham esse poder, porque naquela época os tributos ainda corriam por costume, né? Uma parte dele, pelo menos por costume. Há um caso até famoso do Luís XIV, ele quis aumentar os impostos da Alsácia, né, que tinha sido recém-adquirida pela França um tempo antes, e ele não conseguiu aumentar, porque violava as tradições, ele não conseguiu. Olha que ele era o mais poderoso do mundo na época. E hoje se consome metade do salário, né? É. Então, historicamente, nós temos então 3 monarquias: a feudal, a absoluta e a monarquia parlamentar, que é ridícula, né? A monarquia parlamentar, na realidade, é uma contradição em termos. Você coloca um monarca lá de figuração e quem manda é o parlamento, né?
desse tipo de monarquia lamentável, que é a Inglaterra hoje, né? A Espanha hoje, todas as monarquias europeias são assim, né? Geração O inglesa. Japão também, principalmente. O Japão, claro, é verdade, né? Aí no Japão é outro exemplo feito pelos Estados Unidos, né? O imperador não faz nada, né? Quem governa na prática é o primeiro-ministro. É, exatamente. O imperador é figuração só, né? Então, bom, acho que como acho que como pano de fundo, como quadro, acho que já está claro, né? Então agora vamos para a guerra em si, né? Bom, embora tenha tido a paz, né, entre católicos e luteranos, no começo do século XVII, bem comecinho ali, em 1608, 1605, 1610, começou a ter um monte de atrito entre católico e protestante, mortes, perseguições, roubo de propriedades, etc. Aí poderia perguntar quem contra quem. Havia muitos protestantes ruins, mas também não vamos ser ingênuos, também havia uns católicos que abusaram, claro. Mas normalmente o abuso foi muito maior por protestantes por uma razão simples. Porque como os protestantes eram em minoria, eles queriam angariar poder que estava com os católicos. Então, eles proibiam procissões de católicos. Teve lá um caso famoso, esqueci o nome da cidade. Aí deram porrada nos católicos, bateram, interromperam a procissão, chegaram a roubar bens dos católicos, né? Porque, apesar da paz, o protestantismo ainda era menor, tinha menos força ainda. Então eles queriam ganhar voz, queriam ganhar força e promoveram um monte de ações de repressão e mesmo de roubo de propriedades. Nesse comecinho do século XVII era o imperador Matias, né? E no final do reinado dele, né, quando ele já estava perto da morte, aí sim que nós vamos conhecer o início da guerra dos 30 anos, que aconteceu na Boêmia. Hoje, Boêmia fica na República Tcheca, né? E na época, quando eu era jovem, eu Tchecoslováquia, mas é a República Tcheca. Por quê? De novo, teve uma crise pela sucessão do trono. O pretendente ao trono era Fernando II, perdão. Fernando II, ele era do chamado ligado aos católicos, entre aspas, um partido católico. E a Liga Evangélica, a Liga dos Protestantes, queria boicotá-lo, porque ele vinha com uma promessa de coibir os protestantes e até mesmo de recuperar territórios perdidos para os protestantes, recuperar territórios e devolver para a igreja. Porque, tem que ficar claro que não houve só roubo de propriedade de católico, mas sim da igreja católica como instituição, né? Aliás, o que a igreja católica foi espoliada na Alemanha é uma coisa assim, sem precedente, né? Roubaram tudo dele. Chegou no final do século XIX, limparam a igreja católica de tudo que não tinham limpado antes. Foi uma coisa completamente vergonhosa. E, por fim, o Fernando II, ele ascendeu ao trono. Aí os protestantes ficaram com medo e protestaram justamente na região da Boêmia. E lá que começou, então, a primeira fase da Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos é feita em fase, né? Esse é o chamado período Palatino-Boêmio, que envolveu a Boêmia e o Palatino. O Palatino é o oeste, onde a Alemanha divisa ali com Luxemburgo, mais ou menos ali. E nessa fase, então, os protestantes se levantaram contra Fernando II, né? E que ele já estava com... Mas o imperador Matias ainda era vivo. O comecinho mesmo da Guerra dos 30 anos foi com o final do Matias, mas o Fernando II já estava com força e por causa dele, das ações dele, eclodiu então a Guerra dos 30 anos. Teve um episódio famoso não, mas chega a ser trágico, chamado Defenestração de Praga. Foi a segunda, aliás, na história. No século XV, uns descontentes invadiram lá uma torre em Praga e jogaram uma turma pela torre mesmo, empurraram. Por isso chama defenestração, né? Porque fenetre em francês é janela, né? Daí o termo defenestrar, que é um verbo usado em português, hoje meio em desuso, né? Defenestrar significa expulsar, mas literalmente significa jogar pela janela, né? E aí então, esses protestantes descontentes com o Fernando II, que estava fazendo ações justamente na Boêmia, né? E a capital da Boêmia
Praga é cidade imperial, os imperadores eram coroados em Praga. Fernando II foi coroado em Praga, né? Não imperador, foi coroado rei dos romanos, né? O imperador tem que ser pelo Papa, conforme eu falei. E aí então jogaram pela janela os católicos e aliados do Fernando II. E aí então se diz que essa teria sido a causa da Guerra dos 30 Anos. Na verdade não foi. A Guerra dos 30 Anos viria com ou sem isso, mas esse foi um fato curioso. E curioso que ninguém morreu quando foi empurrado lá da janela. Acho que não era tão alto quanto eles pensavam, acho que saiu só gente ferido. E aí então houve esse estopim, né, em 2 locais de guerra. Só que as tropas imperiais conseguiram vencer. Não teve jeito, conseguiram vencer. Aqui é título de data aqui. Deixa eu ver aqui a data exata. O Fernando II foi coroado em Praga justamente em 1619. E a derrota decisiva dos protestantes foi na Batalha da Montanha Branca, apoiados pela Liga Católica, apoiados pela Espanha, claro, pela Igreja. Por quê? Porque aqui quem dominava era a família dos Habsburgos. Acho que aqui cabe um outro parêntese, né? E os Habsburgos eram uma família de origem austríaca, mas que depois ganhou o trono na Espanha, né? E se tornou a família mais poderosa do mundo. Controlavam a Espanha e nessa época controlavam Portugal também. Controlavam Portugal, controlavam a Áustria, controlavam os Países Baixos, controlavam uma parte que hoje é da França, que é ali mais perto ali da Alsácia, o que chama Franco-Condado, controlavam o norte da Itália. Quer dizer, a Espanha era uma potência, não só nas colônias, mas uma potência dentro do continente europeu. Felipe II era, né, um Habsburgo, né? Felipe II, Carlos V. Era, o Carlos V, todos eles eram. Era a dinastia dos Habsburgos. Aí nessa época da Guerra dos 30 Anos era o Felipe IV, né? Ele dado de o desafortunado por ter perdido muitas coisas do Império, né? E todos eles eram Habsburgos. E aí os Habsburgos geraram muita inveja, né, entre os protestantes, óbvio, porque eles não eram católicos, e também na França, né? Os Bourbons, os franceses em geral, odiavam os Habsburgos, né? Então, aí, por isso que teve apoio da Espanha, né? Que era a mesma família que estava mandando. Eram todos aliados, espanhóis e os Habsburgos lá da Áustria. Bom, o Fernando II, então, ele conseguiu sufocar a rebelião protestante. Só que ele fez uma coisa errada, bem errada, aliás, né? Ele fez uma germanização da República Tcheca. Ele proibiu a língua local e impôs a língua germânica. Né? É um absurdo isso. Né? Olha que ele era católico, estava fazendo um bem para a igreja, mas isso que ele fez foi um absurdo. Né? Nós não podemos também ficar fechando os olhos para os erros dos outros. Então isso foi realmente lamentável o que ele fez. Bom, aí a coisa poderia ter parado aí, não? Ganhou, sustentou, acabou. Mas aí entrou uma crise na Dinamarca. E aí entramos na fase dinamarquesa da guerra. A primeira fase foi em 1618 a 1620 e 21. Depois ficou um outro ano de paz. E aí entramos na fase dinamarquesa, no qual o rei da Dinamarca queria reconquistar, né, queria aumentar os seus poderes, né, era protestante, contra o Fernando II. O Fernando II então estava fazendo reformas católicas, pró-catolicismo, tolhendo os direitos dos protestantes. E o rei da Dinamarca, que pertencia também ao Império Sacro-Romano-Germânico, se revoltou contra isso. Aí nós entramos então na fase dinamarquesa, com apoio da Holanda e com apoio da Inglaterra. A Holanda também pertencia ao Império Sacro-Romano-Germânico. Então nós vemos como o Império Sacro-Romano-Germânico era uma estrutura que uns diz coxa de retalho. A coxa de retalho se diz que não teria lógica entre tinha aquelas relações feudais, mas que já tinham sido abaladas ao longo do tempo. Então a Holanda pertencia... não, nessa época já não pertencia mais, perdão. A Holanda pertenceu no passado ao Império Sacro-Romano-Germânico, no tempo de Carlos V,
ela conseguiu, o Carlos V desanexou a Holanda do Império Sacro Romano Germânico e ficou sob o comando direto dele. Então, nessa fase a Holanda já estava separada, foi um erro meu. Então, Holanda e Inglaterra vieram em auxílio à Dinamarca, por enquanto a França está quietinha. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. E aí depois, então, vem a guerra aumenta, né? Depois, mais para frente, vai entrar até a Rússia, né? A Polônia, que é aliada dos Habsburgos, aproveita e invade a Rússia. Imagina só, né? A Polônia chegou a invadir a Rússia lá e controlar, né? Impôs um regime de força lá para os russos durante um tempo. E aí entra em cena Wallenstein, grande comandante do Fernando II, um grande estrategista, mas um homem muito ambicioso. Teve um final de vida misterioso, depois ele foi acusado de conspiração e foi assassinado. Mas ele demonstrou bastante valor nessa fase dinamarquesa da guerra e ele acabou vencendo as tropas dinamarquesas. E aí quando ele venceu, quem visse o cenário desse momento, falou, Fernando II venceu, acabou, os protestantes estão liquidados. Né? Fernando II atingiu o ápice, foi o auge do poder dele, acabou tudo. Né? Só que infelizmente não terminou em 1529, né, quando conclui isso daí. Por quê? Agora vai começar as ações francesas, primeiro subrepticiamente e depois de modo explícito. E aí nós temos que dar uma pausa e falar de uma das pessoas mais execráveis, né, da história francesa daquela época, que é elogiado hoje em dia, né, por muita gente. Cardeal Richelieu. Cardeal Richelieu, ele era um nobre, né, uma nobreza decadente, extremamente ambicioso, extremamente inteligente, né, alto, e ainda usava tamanco, olha que brega que nós vimos, para ficar mais alto ainda. Né? Ele tinha boa aparência, né, mesmo enquanto cardeal tinha amantes, ou seja, um fulano que moralmente não valia nada. E aí numa trama complexa, que eu não vou entrar aqui, que envolveu a Maria de Médici com o filho dela, o futuro Luís XIII, e aí o cardeal Richelieu entrou num imbróglio envolvendo mãe e o príncipe herdeiro, depois rei, e aí, nesse jogo de forças, o Luís XIII nomeou ele como todo-poderoso da França, primeiro-ministro da França. Né? E o Richelieu tinha ideias péssimas. Né? Ele teve ideia, foi por causa das ações dele que o absolutismo foi fortalecido na França. Ele tolheu as ideias, as forças dos nobres, né? Antes que ele criou uma vila para pôr os nobres para morar lá, para tirar o poder deles. De fato, deu ordem para destruir, imagina só, destruir castelo de vários nobres, né? Então ele realmente atacou a força dos nobres, se aliou com os burgueses e obviamente com o rei, né? Então ele fortaleceu o poder do rei, Luís XIII, fazendo aliança também com os burgueses e destruindo uma nobreza que servia como contrapeso ao poder do rei. Então, foi propriamente a mentalidade do Richelieu que criou o absolutismo como nós o conhecemos. E mais, ele fez uma coisa péssima. Para aumentar a renda, ele começou a aumentar impostos de gente simples, né, de plebeus. Gerou revolta enorme na França. Né? Imagina só, aumentar imposto de quem tem menos. Né? Tem um livro muito bom agora, escrito por acho que italiano, se não me engano, é italiano, claro, Romeu, esqueci o nome dele, mas chama Richelieu, é o criador do Estado Moderno, alguma coisa assim. Quem tiver interesse vale muito a pena ler, porque então eles colocam o Richelieu como um dos mentores do Estado Moderno, e é verdade, hein? É verdade, como vai ficar claro aqui ao longo do que eu vou ficar falando. Outra coisa curiosa do Richelieu, do tempo do Luís XIII, é os famosos mosqueteiros, né? Quem lembra da novela do Alexandre Dumas vai lembrar dos três mosqueteiros, que eram quatro, né? O povo brinca. Existiram os mosqueteiros, não aquelas lendas do Alexandre Dumas, mas existiu. O Richelieu tinha um exército particular de mosqueteiros, né? Mas aquela trama do Alexandre Dumas, que diz que o Richelieu conspirava contra o rei, é mentira, isso foi inventado por ele, né? Mas existiram, os mosqueteiros eram uma elite, né, do exército francês. E então aí entrou em
em campo. O que o Richelieu fez? O Richelieu ele odiava os Habsburgos. Ele queria tirar o poder dos Habsburgos, custasse o que custasse. Ele queria fortalecer o Estado, conforme eu acabei de falar, e ele não estava nem aí para a religião católica. Embora externa. Aí poderia falar, mas ele reprimiu os protestantes na França. Muito bem, mas o trabalho depois ele vai fazer de fato ele reprimiu os protestantes na França, mas depois vai ajudar tantos protestantes em outros locais que aquela defesa na França ficou pequena perto disso. Né? Então, e aí, por que se diz que ele é o criador do Estado Nacional? Porque ele colocou os interesses do Estado Nacional acima da religião. Até a hora que o momento intervém na guerra, era uma guerra religiosa. Então era protestante, era luterano versus católico. Quando o Richelieu começa a entrar, primeiro subrepticiamente, depois explicitamente na guerra, a guerra se tornou uma guerra entre estados. E essa foi uma mudança crucial no rumo da guerra e no rumo da Europa, né? Como nós vamos ver. Então, numa primeira fase, né, a ação francesa foi subreptícia. Nós vimos duas fases da Guerra dos 30 Anos. Agora vamos para a terceira fase, que é o chamado período sueco. Mas já no período sueco já tem dedo do Richelieu. O Richelieu instigou os suecos e o rei Gustavo Adolfo, o maior estrategista da história da Suécia, um dos grandes estrategistas da história, né, Gustavo Adolfo, chamado Senhor da Neve, né, a lutar contra o Império Sarcomano. A França, silenciosamente, subrepticiamente, apoiaria a Suécia com armas e fundos. Né? E dada a estratégia, dada a capacidade, estratégia do rei sueco, a Suécia fez campanhas assim, impressionantes. Quem gosta de história militar tem que estudar esse homem. Olha que eu não gosto dele, hein? Ele é protestante. Fez coisa ruim, mas ele, do ponto de vista estratégico, um gigante. O homem sai lá da Suécia com técnicas excelentes de guerra e ganha batalhas assim esplêndidas. Né? Realmente um colosso, esse homem. Nesse meio tempo é feito a paz russo-polonesa, né? Você vê como a Guerra dos 30 Anos acabou tendo outros desdobramentos. O Richelieu mandou um emissário dele para fazer a negociação, que é um fulano misteriosíssimo, né? Um monge capuchinho chamado Padre José. Né? Então nós vemos que nesse ambiente de apoiar, olha que curioso, nesse ambiente de que vai mudar a história da Europa, que vai dar força para o protestantismo, nós temos uma ação de um cardeal e de um monge capuchinho, né? Quer dizer, é impressionante. Traidores sempre tivemos na igreja, né? É impressionante. Nas campanhas do Gustavo Adolfo, ele favoreceu a introdução do protestantismo, roubou da igreja grande quantidade de igrejas e fez enormes abusos e crueldades. De tal forma que o Richelieu, não que o Richelieu tenha abandonado o plano dele, não gostou desse abuso, não porque ele fosse defender a vida dos outros, que ele não estava nem. O Richelieu só pensava em poder e na estratégia dele, mas ele viu que a coisa estava ficando pior, estava ficando complicada para ele, dado dos exageros do rei sueco. Só que por uma sorte do Richelieu, o rei sueco morre, né, em batalha, né, e é feita uma paz e teoricamente, num ponto de sentido, favoreceu o catolicismo, por outra parte também não diminuiu as ambições do protestantismo. Foi aquela paz, vamos dizer assim, em linguagem mais coisa de uma paz meia boca, que não veio nem bom para um lado nem para o outro. E durante no final da guerra, no final dessa fase da fase sueca, também morreu Fernando II, que ficou com fama de defensor da fé, ficou com fama de defensor do catolicismo. Realmente ele fez um grande trabalho, acho que ele está no céu pelo grande trabalho que ele fez, embora tenha tido os abusos dele. Aquele abuso que ele ficou com raiva lá dos tchecos, dos boêmios, quer dizer, dele ter proibido a língua local, ter imposto o germanismo naquilo, criou um precedente péssimo. Né?
Uma coisa assim é horrível o que ele fez ali. Mas tudo bem, melhor que outros ele foi. Depois assumiu o filho dele. Ele também fez uma coisa errada. Ele rompeu com uma tradição e forçou que forçou o filho dele ao trono, gerando uma hereditariedade que nunca teve. Né? E aí o filho dele assumiu. O filho dele era muito culto, né? Como muitos dos príncipes da época. O filho dele chegou até a ser compositor, né? O Fernando III. Mas como ninguém tinha ficado contente com essa paz, muito menos o Richelieu. E aí o Richelieu forçou a entrada da França na guerra. Né? Nós vamos entrar na fase francesa, decisiva e a frase mais cruenta aí da guerra. Né? O Richelieu primeiro declarou guerra à Espanha e aí depois no Império Sacro Romano Germânico. Na época, a França já era o país mais poderoso do mundo, digamos, já substituindo a Espanha? Não, era Espanha. Ah, Bom, era nessa Espanha época ainda. ainda era Espanha. A paz de Westfália vai fazer a França o país mais poderoso do mundo. Até a paz de Westfália era a Espanha. Depois da paz de Westfália se tornou a França. E aí na sequência vai vir o Luís XIV. E aí vai se tornar o monarca mais poderoso da França, da Europa. Então, e aí então a fase francesa, o Richelieu então declara guerra à Espanha e declara guerra aos Habsburgos do Império Sacro-Romano Germânico. Ou seja, houve batalhas em duas frentes: a batalha da frente dos Pirineus e as batalhas da frente do leste, que envolveu em vários locais. Envolveu batalha na Holanda, na Alsácia, envolveu em regiões internas mesmo no Sacro Romano Germânico, envolveu o norte da Itália, etc. Então foi uma guerra assim de grandes proporções, não foi brincadeira não. A guerra aí durou de 1600, a fase francesa, 1635 a 1648. Por uma sorte do Richelieu da França e azar dos Habsburgos, né? E azar para a civilização, porque os Habsburgos eram melhor que os Bourbons. Eu não vou. Os Habsburgos tinham vários defeitos, cara. Não vou ficar dizendo que eles eram santos. Principalmente o Felipe IV. Né? O Felipe III foi melhor que o Felipe IV. O Felipe II foi melhor. O Felipe IV tinha. Bom, não vou entrar em detalhe, mas os Bourbons eram muito pior que os Habsburgos. Não dá nem para comparar. Esses Bourbons têm uma tendência liberal, né. Nossa, é um horror. Os Bourbons acabaram com a Europa. É uma coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Depois vão acabar com a Espanha, né? Não sei de onde é que veio tanta gente ruim, né? Existe alguma explicação para uma família ter essa tradição liberal, assim, de tendência Não liberal, que nem os sei, aí tem Bourbon? que. Não sei, eu não sei. Teria que estudar e ver. Ah, realmente, olha, é um horror, viu? Um povo ruim. Como eram os Orleans também, né? Traidores na Revolução Francesa lá. O povinho. E, e por um azar dos espanhóis e dos Habsburgo e sorte dos franceses, a França reuniu dois grandes estrategistas, um dos melhores, né? O Turenne, né? Turenne é dito como talvez o segundo, né, estrategista na história da França, só perdendo para o Napoleão. E o outro, o Grand Condé, né? Príncipe Condé é chamado, às vezes o Grande Condé. O Grande Condé era um fulano execrável, um fulano horroroso, né? Um fulano libertino, né? O Voltaire adorava ele por ele ter sido libertino. O Voltaire levantou a bola dele, tudo como grande estrategista. De fato, ele era um grande estrategista. Quem estuda a batalha, gosta de técnica de batalha, vale muito a pena estudar os dois. Turenne e o. Não Turenne e o Condé. Os dois grandes estrategistas. O Condé tem lances muito bons de estratégia, de cerco, ele realmente muito completo. Mas olha, um fulano que não valia assim um centavo. Um libertino brutal, um sacrílego, né? Não, um fulano odioso. Ainda elogiado por muita gente por aí. Né? Uma vergonha. E graças a esses dois, a França, e a França só tinha perdido da Espanha, né? A França só era saco de pancada da Espanha. Os tercios tinham colecionado muito mais vitórias que derrotas. A França tinha visto a humilhação de ver o Francisco I, o rei da França, ser capturado pelos espanhóis, né? Uma coisa, uma das maiores humilhações da história da França. Então a França era saco de pancada dos espanhóis, essa que é a verdade. Os terços dominavam tudo.
Mas aí com esses dois grandes nomes, com uma certa decadência dos terços, os franceses aprenderam outras técnicas de guerra e tal, aí eles começaram a ganhar uma atrás da outra. E a Espanha começou, que só viu vitórias, começou a perder, perder, perder e perder, infelizmente. A grande derrota, teve várias, a Nordling teve várias batalhas, né? Aí uma das decisivas foi vencida pelos franceses, mas a batalha mais famosa foi a de Rocroi, Rocroi, né, em francês, ou Rocroi, em português, ou Rocroi em espanhol. Essa batalha de Rocroi, ela foi decisiva, né? Foi uma batalha que envolveu mais ou menos o mesmo número de soldados entre franceses e espanhóis, e os espanhóis perderam. Foi uma derrota humilhante para a Espanha. Humilhante por causa do desfecho, não tenha havido valentia em Rocroi. Rocroi teve muita valentia dos espanhóis, né? Muita morte, mas a estratégia francesa foi bem melhor e eles venceram. Curiosamente, o líder da Espanha nessa ocasião era um português, né? Era um português grande estrategista, né? Mas infelizmente, perto do Turenne e do Grand Condé, era inferior. E aí, com essa vitória, a França se impôs, né? Aí, em 1648, a França pressionou então para assinar a paz, né? Todo mundo estava cansado de guerra, mas a França conseguiu impor suas condições. Em 1648 começou-se a assinar o processo de paz. O processo de paz vai demorar ainda mais 11 anos. Uma outra paz assinada com a Espanha 11 anos depois, 1659. Mas a Guerra dos 30 Anos, propriamente dita em território alemão, terminou em 1648. Quando a gente não tem mapa, tem que acelerar essas questões militares, de conquista. Se a gente tivesse um mapa, até é interessante apontar onde é que são essas cidades, o que é importante. Não, mas assim, numa conversa, acho que fica sem graça a gente ficar falando de estratégia sem mapa, né? Então, aí por isso que eu não preparei nada nesse sentido. Então, no final no começo das negociações de paz, o Richelieu morreu, né? E logo depois o Luís XIII morreu também. Aí vai assumir o filho dele, Luís XIV, né? Mas o Richelieu criou um sucessor dele, o cardeal Mazarino, né? E o Mazarino seguiu à risca os princípios do Richelieu. O cardeal Mazarino tem um livro escrito sobre política, um livro horroroso, né? Um livro que dá a ideia só de manobra, de como preservar em ambientes de corte, em ambientes de política. Esses dois, o Richelieu e o Mazarino, não valiam nada. Se não me engano, foi o Mazarino que no final da vida, né, vendo que ia morrer, e tanto ele como o Richelieu adoravam ambientes de castelo, de luxo, né? Richelieu construiu um castelo enorme, depois demoliram, não sei porquê. E o Richelieu, quando estava na França, habitava lá o Palais Royal, né? Ele também andava em Fontainebleau, também. Ele adorava castelo, adorava esse ambiente de corte. O Mazarino foi um grande colecionador de arte, né, e de joias. Até hoje se faz menção a joias a Mazarino, né? Ele criou um estilo de joias, né, joias Mazarino. E ele, no final da vida, ele concluiu o óbvio, né? Ele falou assim: uma pena, eu vou morrer, vou abandonar toda essa riqueza, vou abandonar esses palácios, vou abandonar minhas joias e tal. Espero que tenha se arrependido. Então, o Richelieu, o que o Richelieu fez? Ele converteu, então, uma guerra religiosa em uma guerra política. Ele colocou a religião abaixo do Estado. Ele foi um dos mentores do Estado-nação, foi o Richelieu. Mas o Estado-nação não nasceu na Revolução Francesa, mas foi gerado aí. A Revolução Francesa pariu o nascimento, mas a gestação começou na Guerra dos 30 Anos. Começou com o Richelieu. O Richelieu foi o embrião do Estado-nação. O semeador, por assim dizer, né? Foi o semeador. E quando a gente planta uma semente, vai nascer depois, né? Então ele plantou um solo propício e aí veio o estopim da Revolução Francesa, né? O absolutismo é o pai da Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma. Se não tivéssemos a Guerra dos 30 Anos, não teríamos Revolução Francesa. Essa que é a verdade. Tudo concatenado, né? Tudo concatenado. A história ela segue uma lógica impressionante, na qual um fato pede um outro fato. Quando você estuda a história em sequência, você vê, nossa, como tudo tem lógica.
É impressionante. A história da Alemanha é assim também. A Guerra dos 30 Anos ela é vista europeia, mas ela também pode ser vista dentro da Alemanha. Se não tivesse a Guerra dos 30 Anos, não tinha Hitler. É claro. A gente pega historiadores bons como William Shirer e outros, eles comentam. Um dos fatos principais da ascensão do Hitler foi a Guerra dos 30 Anos. Então, tá, então nós vemos uma sequência lógica de Lutero até Hitler. Lutero, Guerra dos 30 Anos, Napoleão, unificação alemã, aí vem o Hitler. Tudo numa sequência. Primeira Guerra Mundial, quer dizer, depois Hitler. Isso aí tudo tem uma lógica impressionante. Então a Guerra dos 30 Anos ela não deve ser, a importância dela, história que não deve ser minorada, além do massacre que foi de 8 milhões de pessoas. Né? Agora vamos ver o que a igreja teve a dizer sobre a Guerra dos 30 Anos. Por que ela foi ruim, né? Ela foi ruim justamente porque eu falei essas coisas. Um outro detalhe interessante é que... Vamos fazer mais comentários aqui para ficar mais claro sobre o desfecho da Guerra aqui dos 30 anos. Né? Então, a Guerra dos 30 Anos, então, foi eminentemente prática. Ela não foi feita... perdão, a Paz de Westfália. Vamos ver. A Guerra dos 30 Anos terminou em 1648 com a Paz de Westfália. Essa Paz de Westfália gerou determinados princípios péssimos. Péssimos. É muito estudado pela diplomacia. Quando a gente vê aquele livro do... Como é que ele chama? Do braço direito do Nixon, o judeu braço direito do Nixon. Ele tem um livro de diplomacia importante. Nossa, como é que ele chama? E ele cita, justamente como grande referência da diplomacia, o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália colocou interesses práticos acima de concepções teóricas e princípios corretos. Segundo, a Paz de Westfália colocou a força do Estado-nação em detrimento da religião. Terceiro ponto, não tão importante, caramba, muito simbólico. O latim não foi usado nas negociações de paz. A França forçou o francês. Na verdade, o latim foi usado, perdão, mas ela forçou que os tratados fossem assinados em francês. E a partir de então, os tratados internacionais foram escritos em francês. É a partir daí que o francês se torna uma língua da diplomacia. Até então era o latim. Isso é muito inconveniente. É muito mais conveniente do processo de diplomacia ter uma língua neutra e universal como o latim, do que escolher a língua de uma nação. E aí os franceses forçaram o francês nas negociações de paz. E a turma aceitou, porque a França se tornou muito forte, e aí o francês se tornou uma língua da diplomacia. Hoje é o inglês, né? Como desfecho territorial disso, o Império Sacro-Romano Germânico ficou muito enfraquecido, as concepções feudais foram desaparecendo, o Império Sacro-Romano Germânico. A Suíça ficou independente, a Holanda ficou independente da Espanha, e a França ganhou, alcançou a margem do Reno pela primeira vez na história. A França conseguiu a posse da Alsácia e ficou fazendo divisa com o Império pelo Reno. O norte da Europa foi a Espanha que dominava o norte da Europa, perdeu tudo, a Espanha perdeu a Espanha perdeu tudo e ficasse a leste dos Pirineus. Então, o maior derrotado da guerra foi a Espanha. A Espanha perdeu todas as possessões a leste dos Pirineus. Na Europa, a Espanha só ficou a Espanha, depois ele ia perder Portugal também. Portugal se aproveitou da Guerra dos 30 Anos, lutou contra a Espanha, venceu, e aí ficou independente. Então a independência de Portugal começou em 1640, também se relaciona com a Guerra dos 30 Anos. A Espanha teve que sufocar uma rebelião na Catalunha, né? A Espanha saiu muito enfraquecida, né? Desmoralizada, enfraquecida, perdeu todo o poder na Europa que tinha. E a França virou com a grande potência. Ganhou o território, ganhou influência, e os dois inimigos dele, os Habsburgos, né, do Império, ficaram enfraquecidos, e a Espanha ficou enfraquecida. O poder do imperador ficou meramente decorativo, os estados faziam o que queriam, né? Foram contabilizados 350 estados, mas eles praticamente mandavam, o imperador virou mais uma figuração. O que favoreceu, né, o ataque do Napoleão, né? Vamos ver aqui mais algum ponto de importância. Agora vamos ver o que a igreja, quem foram os grandes vencedores. França, número 1.
saiu como a maior potência do mundo. É a Suécia, né? Também saiu com uma moral alta, ganhou territórios, ganhou o norte da Alemanha. Imagina só, o norte da Alemanha, que é a Pomerânia, que é a zona do Báltico, passou a ser controlada pelos suecos. Os suecos ficaram com controle lá da. Controle não, mas ficaram com muita influência no Báltico como nunca tinham tido na história. E a igreja também saiu perdendo, claro. Todo que tem essas batalhas sem a igreja sempre sabe por que a igreja saiu perdendo. Primeiro, ela viu territórios dela, os protestantes aliados ao Richelieu e à França, saíram ganhando territórios dentro do Império. E muitos desses territórios eram propriedade da Igreja Católica. Então a Igreja Católica saiu perdendo. E outra, a religião católica também saiu perdendo porque o protestantismo virou uma religião oficial dentro do Império. E virou uma religião que teria o direito de existir fora das fronteiras do Império. Ou seja, a França deu uma certa vitória para o protestantismo. O protestantismo deixou de ser, então, uma religião, pelo menos para muitas regiões, uma religião secundária, e ela acabou tendo muita força na Europa como nunca pensou antes disso. Então a França deu poder para o protestantismo. Né? O Papa Inocêncio X, em dezembro de 1648, protestou contra o Tratado de Westfália solenemente na breve Zelos Domus Dei. Então houve um protesto formal do Papa, que não adiantou nada, porque ninguém ouviu, mas houve um protesto. A igreja não aceitou a paz de Westfália porque era um absurdo. Criou o Estado-nação, a igreja teve seu patrimônio roubado e o protestantismo saiu como uma religião forte, não mais secundária, pelo menos em muitas regiões. Então, a consequência é que, favorecendo uma religião falsa, vai acabar favorecendo também outras religiões falsas e, consequentemente, o ateísmo, né, e a irreligiosidade. Sim, É por isso que a Europa hoje é um continente praticamente apóstata, né, em sua integridade. e o calvinismo cresceu muito por causa disso, porque o calvinismo era perseguido pelos luteranos. E aí, com a independência da Suíça e o direito de religião ter sido afirmado na Paz de Westfália, os calvinistas também conseguiram se expandir e sair do gueto. Né? Então, deu muita força para os calvinistas. Aí que acho que eu falei, né? A Suíça ficou independente nessa ocasião, porque a Suíça lutou ao lado da França. Né? A Inglaterra indiretamente saiu ganhando também. Por quê? Porque a Inglaterra tinha participado no começo, né? Mas por quê? Porque outro grande inimigo da Inglaterra era a Espanha. E a Espanha ficou enfraquecida, né? Então a Inglaterra acabou saindo ganhou indiretamente porque enfraqueceu a sua grande inimiga, que é a Espanha. Tá certo que agora ganhou um novo França, mas na época talvez eles não tenham pensado isso. Então a Inglaterra também, de certa forma, saiu ganhando uma potência protestante e a Holanda saiu ganhando muito. Aí outra vantagem de uma potência protestante. A Holanda, calvinista, saiu ganhando demais. Foi um dos países que mais ganhou nisso. Vai falar, bom, mas eles não, eles, né, por consequência da fragilidade da Espanha, eles tiveram que dar independência para a Holanda. Então a Holanda também saiu ganhando bastante nessa história. Então, resumo da ópera, a Guerra dos 30 Anos, ela foi mais do que uma guerra. Ela foi uma guerra que viu a transição de guerras por religião para uma guerra entre estados. Foi uma guerra que deu muita força para os protestantes, né? Em geral. Foi uma guerra que enfraqueceu o Império Sacro Romano Germânico, que acabou com o poder dos Habsburgos e deu ascensão por uma França. Não tem nada contra a França. Hein? A França é terra do rei São Luís, foi terra do Gote, não tem nada a ver. Eu adoro a França quando ela tinha um catolicismo muito bom. Mas essa França dos É a primeira nação Bourbons, católica da história. claro, então ela é de admirável. Agora, essa França dos Bourbons, do Luís XIII, do Luís XIV, do Richelieu, do Mazarin, é uma França podre já. Uma França decadente, que me dá uma dor no coração quando eu vejo as pessoas elogiarem o Richelieu. É uma vergonha. Esse Richelieu é um traidor da fé, né? É um traidor da própria França também, né? Porque ele criou o absolutismo, né, na França. Né? Ele acabou com os direitos, os direitos feudais da França, com o tempo foram sendo aniquilados. Ele foi uma peça importante nesse jogo de aniquilamento dos direitos feudais na França. Então ele é um traidor contra a própria França. Né?
E como todos esses embates, a Igreja Católica saiu perdendo nos seus territórios. Isso ia se agravar com Bismarck, isso ia se agravar depois. O Napoleão vai roubar muita coisa da Igreja. Depois o Bismarck, na unificação alemã, vai roubar o que faltava para ser roubado da Igreja. Né? Então a Igreja, que dominava boa parte do Império Sacro Romano Germânico, saiu bem fragilizada. E várias regiões da Alemanha ficaram despovoadas. Né? Teve regiões lá que demorou mais de 100 anos para ter a mesma população que tinha antes da Guerra dos 30 anos. Resumindo, foi um ensaio para as duas guerras mundiais do século XX, né? Sim, aí estamos no embrião, né? Por isso que o William Shirer comenta muito bem, outros, né? Também teve outro historiador que comentou nesse tema, não me lembro mais quem foi. Falando, claro, a Guerra dos 30 anos é isso, é preparatória para eventos como a Revolução Francesa e depois para as outras guerras. E ela foi fundamental para a história da diplomacia, né? A Paz de Westphalia. Porque por que os diplomatas e o Kissinger, tinha esquecido, o livro do Kissinger cita a Paz de Westphalia como referência na diplomacia, porque foi uma das primeiras vezes na Europa que se negociou por pontos práticos, não por pontos teóricos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na Idade Média, se não aceitasse valores e princípios corretos, eles voltavam para a guerra, entendeu? É isso que se vê. Né? Aí depois a diplomacia passou a ser por pontos práticos. Ainda que fossem conclusões imorais, acertos imorais, se resolveu, se conseguiu a paz, tá bom. Isso é que está norteando. A paz de Westphalia criou a diplomacia moderna também. Porque hoje a diplomacia moderna visa a paz a qualquer custo, pelo menos em certo sentido, em certos locais. Ela coloca então a serviço da paz certos princípios. Tem algo de maquiavélico nisso, no sentido de colocar a prática acima da moral. Isso, exatamente. É isso aí. A diplomacia moderna coloca a prática acima da moral. E onde começou isso foi a Paz de Westphalia. A Paz de Westphalia foi criminosa em vários sentidos, no sentido diplomático também. Antigamente as pessoas voltavam a brigar. Só que é imoral, então vamos voltar a brigar, vamos. Ninguém aceitaria uma paz injusta por princípios práticos. Agora não, virou paz prática. Não, faz o que quiser, pode ser imoral, tem uma prática, um acerto aqui, vai. A diplomacia virou uma ciência da prática. O livro dele é exatamente nesse sentido que eu estou falando. Né? E o Maquiavel foi um teórico dessa época, sem dúvida nenhuma. Paz, paz, paz o tempo todo, tá, mas e o reinado de Cristo, cadê? Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Tem mais alguma questão, Luciano? Deixa eu ver aqui rapidinho se tem mais algum ponto que eu esqueci. Mas eu acho que os mais importantes eu falei. Eu quero deixar claro que a igreja condenou, que teve essa reviravolta diplomática, a igreja saiu perdendo, que foi a criação do Estado-nação. Venham dizer que o Richelieu era um bandido. Acho que os pontos principais eu acho que eu abordei. Um outro dado curioso, né? Na Alemanha, o poder ficou mais ligado ao parlamento, né? Já teve um embrião de parlamentarismo lá no Império Sacro-Romano Germânico. Como dissemos, né, o parlamentarismo que é uma falsa monarquia, né? Exatamente, O único que lutou pela religião, os Habsburgo lutaram, sim. Aí a gente vai exaltar, né? Eu já exaltei do Fernando II, porque eu já fiz o juízo dele. Então acho que é isso. Acho que não tem mais nada a acrescentar, não. Então eu agradeço a todos a atenção. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem colocar nos comentários, né? Aí futuramente a gente pode voltar em temas correlatos a esse, né? Ou alguma outra proposta. Agradeço ao Luciano pelo convite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós agradecemos, professor. E obrigados a todos que ficaram até aqui. E salve Maria. Salve Maria.